palavra do Senhor diz assim: e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram notícias a eles. E toda... Onde? Números capítulo 13. Ah, tá, desculpa, verso 26. É verdade, pastor, eu não falei. Então, desculpa, irmãos. Seguindo a leitura, então, eu iniciei no verso 26, número 13, verso 26. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram notícias a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o futuro da terra. Encontraram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ele. Nesses dias nós estamos estudando um livro que chama Curando a Fé em 21 Dias. Eu postei lá no grupo da igreja. Nós iniciamos na rede das mulheres e agora passamos para o grupo da igreja para que todos possam acompanhar junto esses estudos e temos falado sobre a fé. E o que eu quero mencionar hoje está lá no quarto dia do nosso estudo, que fala sobre a crise da fé. Então nós, nesses dias ali, junto das mulheres no grupo, nós estávamos falando sobre uma fé que ela pode estar ressequida, uma fé que pode estar morta, abalada. Mas depois nós falamos sobre a cura da fé, e a cura da fé acho que foi hoje. Só um minutinho, irmãos. Não, hoje é outro caminho. Então, e hoje nós estamos falando esse texto especificamente. Ele vai relatar sobre a crise da fé. Então, essa passagem muito conhecida, eu acredito, por todos, foram os momentos que os espias foram observar a terra prometida. E quando eles chegaram lá, eles viram maravilhas. Eles reconheceram realmente que era a terra que mana leite e mel, que os frutos eram bons. Eu li em alguns estudos que falam que os cachos de uva daquela terra eram carregados tinham que ter 2 homens para carregar um cacho de uva. Então era uma terra boa, tinha frutos, tudo ali era excelente. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, além de olhar tudo que tinha de bom naquela terra e que era verdadeiramente a terra que manava leite e mel, eles também olharam para os que habitavam na terra. Então eles tiraram os olhos das coisas do céu, das coisas que Deus havia preparado para eles, e eles começaram a olhar para as suas limitações. Então, quando a gente começa a olhar para as nossas limitações, quando nós começamos a olhar para o tempo, o que acontece? A nossa fé realmente ela vai entrar em crise. Então, primeiro, eles olharam, viram que tudo realmente era bom, mas depois eles olharam para os habitantes que eram poderosos e depois olharam para a sua própria força.
eles se diminuíram, eles se sentiram enfraquecidos. Então, erraram porque entraram em crise, porque olharam para si mesmos, entraram em crise porque eles foram incrédulos, e eles entraram em crise porque eles confessaram a derrota. Eles falam, tudo é real, a terra existe, ela está ali, mas verdadeiramente aqueles homens são poderosos. E aí, eles olharam logo, confessando a derrota. Ali nós vamos ser destruídos. Mas Caleb resolveu que ele iria entrar na terra. Então, que nós possamos ser assim como Caleb, que a gente possa fugir das nossas limitações e fraquezas e pensamentos de derrota, para que a nossa fé não entre em crise, e que a gente possa acreditar que se Deus Ele tem algo preparado para nós, Ele vai nos capacitar, Ele vai estar à nossa frente. Nós não podemos ficar dentro desse contexto, chama um contexto de comiseração. Quando você olha para algo que você entende que é maior do que você, e você diz assim, coitado de mim, coitadinho de mim. Isso se chama comiseração. Não agrada a Deus. Deus, Ele quer que nós tenhamos ousadia, que a nossa fé, ela seja uma fé ativa. E por isso nós estamos estudando sobre curando a fé em 21 dias. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Olha que nível de integridade, né? Quando eles falam assim, também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Sendo que eu e você, nós somos convidados a olhar, nos primeiros capítulos nós estudamos, conhecendo quem somos em Cristo e o que temos em Cristo. Então, quem somos em Cristo e o que temos em Cristo. A palavra nos assegura que a vitória de Cristo, ela também é a nossa vitória. Nós possamos nos esvaziar de palavras de derrota, de olhares para nós mesmos que nos diminuem, que a gente possa começar a caminhar de uma forma que a gente olhe para o céu, olhe para o alto, olhe para todas as coisas da terra e fale assim, e declare, isso aqui existe porque o Deus que eu sirvo chamou isso à existência. Eu existo porque o Deus que eu sirvo me chamou à existência. E se a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é vencedor, em Jesus eu sou vencedor. Se a palavra de Deus diz que nele eu posso todas as coisas, nele verdadeiramente eu posso todas as coisas. Aquela terra não foi apresentada para que homens olhassem para a sua pequenez, para aquilo que não havia neles. Eles foram convidados para visualizar o que havia em Deus e o que vinha de Deus para a vida deles. Amém, igreja? É isso. Eu não sou. Nossa, eu não sou. Eu quero ser isso. Eu quero alcançar isso, mas eu ainda não sou. Não importa, o seu Deus é tudo. Eu ainda não tenho. Não importa, o seu Deus é tudo. Ele tem tudo. Nele está tudo. Amém, igreja? Que a nossa fé venha ser curada nesses dias. Que haja mesmo
mover de Deus em nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar a profeta, a pastora Elisângela, para fazer a oração de abertura. Nós temos que ser igual Pedro, hoje andar sobre as águas. Amém? Quem quer andar sobre as águas agora vai pegar na mão de Jesus. Aleluia. Porque ele tem ansiado por essa fé. Amém? Uma fé do tamanho de uma mostarda. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui com a tua igreja, Senhor. Meu Deus, já foi orado aqui pela minha missa, ó Senhor. Que contigo, Senhor, nós temos sim as aflições dessa terra. Mas nós temos sim a bondade do Senhor sobre nós, ó Pai, porque o Senhor venceu tudo, e tudo no Senhor é vencido, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Senhor Deus, e nessa palavra também, nós sabemos que nós vamos triunfar contigo, Senhor. Nós triunfaremos, ó Pai, em meio às circunstâncias, em meio ao deserto, em meio ao luto, em meio às alegrias. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por mais que as circunstâncias venham contra nós. Há um Deus a nos guardar, há um Deus a nos guardar todos os dias, todas as horas. Igreja, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas o Espírito Santo quer que você venha ao encontro dele, quer que você abra o teu coração e experimente a boa, agradável e a maravilhosa presença dele nessa noite. Eu não sei como é que você está. Novamente o Espírito Santo do Senhor manda a te falar que tu tem a intimidade com Deus poderoso, e tu pode chegar agora no Santo dos Santos e tocar na orla do Mestre, e Ele te sará, e Ele vai te curar. Ele vai curar a tua fé, a tua mão mirrada, porque o homem que estava com a mão mirrada, ele precisava de ser tocado, ele estava sendo humilhado daquele lugar onde ele vivia, mas o Senhor diz que Ele trouxe uma fé sobrenatural, e o Senhor tocou na fé daquele homem, e o Senhor te toca na fé da igreja IBESP. Ele toca nesse povo santo, Ele toca nessa igreja, porque o Senhor, Ele é puro, Ele é verdadeiro, e Ele quer te tocar nessa noite. Não é você entrou de uma forma, mas tu vai sair de uma forma diferente, porque o Senhor é teu Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o quarto anjo da fornalha de fogo. Tem gente aqui que está dentro de uma fornalha, mas o quarto homem chega, e quando ele chega, meu irmão, aleluia, o Espírito Santo vai trazendo a vitória. A morte era morte, agora é vida, e a vida de Cristo em nós, em nome de Jesus. Levante tuas mãos agora aos céus, contempla a graça do Senhor. Oh Espírito Santo, tu és cheiroso, tu és lindo, tu és formoso. Fala para Ele, igreja, o que tu tem para falar para Ele hoje, agora, é agora. Nós não podemos contar com amanhã, porque o amanhã não nos pertence, mas o Senhor, a Ele toda glória. Ele verá e virá buscar a sua igreja, aleluia. Espírito Santo, ministra agora sobre o coração desses adoradores, do meu coração, o verdadeiro adoração, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor procura os tais adoradores que o amam Ele em espírito e verdade. Aleluia. Já posso ouvir os júbilos dos anjos? Você já pode ouvir? Eu posso ouvir, porque o Senhor me leva numa dimensão espiritual agora, nesse momento, para sentir o toque das suas mãos. O Senhor apareceu aos seus discípulos ali em Emaús. Aqui mesmo tem pessoas que estão como aqueles homens, indo para Jerusalém e falando com o Mestre, e não estavam chegando o Mestre está aí perto de você.
para a igreja. Hoje é o dia, é a hora. E o momento chegou dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Louve o Senhor. Que o seu louvor nessa noite entenda que a revelação da palavra nessa noite, que você tem algo com Deus, algo de secreto com Ele, algo de intimidade. Mas você pode falar, irmã, eu não senti. Não é pelo que eu sinto, não pelo que eu vejo, mas pela fé que eu tenho no Deus da Bíblia, no Deus que é revelado para mim. Aleluia. Você fala, irmã, há muito tempo eu não fui batizada. Irmã, há muito tempo eu não vejo, eu não sinto. Não é pelo que nós sentimos, mas pelo que nós temos, pela palavra do Senhor. O Senhor está dizendo que tem algo contigo nessa noite, igreja. Aleluia. Tem gente que chegou aqui, irmão. Eu preciso do toque do Mestre e Ele vai te tocar. Não porque eu estou aqui, eu não sou nada, mas a palavra do Senhor é tudo. E o Senhor diz que nós vamos triunfar. Triunfa a igreja em meio aos problemas, em meio ao deserto. Triunfa em nome de Jesus. Continue firmes, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Dê uma salva de palmas obrigatória. Amém, aleluia. Nós vamos continuar em adoração, amém, igreja? Uma igreja avivada. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um. Glória a Deus.
passou a sua vida ouvindo que Jesus voltará em breve. Eu acredito que meu pai deve ter ouvido a vida inteira disso. Os pais dizendo que Jesus irá voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. A igreja incomoda muitas pessoas, mas em breve o Senhor buscará ela, amém? E eu gostaria de deixar uma interrogação hoje para você. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus estiver hoje vindo buscar a sua igreja, você está preparado para ir com Ele? O que você tem feito para se preparar para subir com Ele naquele dia? Nós precisamos nos preparar, como fizeram as 5 virgens. Segurando entre nós.
Glória a Deus. Gostaria que você segurasse aí nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segurei nas suas mãos. A palavra do Senhor nos diz assim, em Provérbios 3, 9, 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus bens, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Nosso Deus, nós não fazemos troca com Deus, nós não servimos um Deus que é opressor. Nosso Deus não nos oprime, nosso Deus não nos obriga a nada, pelo contrário, a palavra do Senhor ela nos ensina que nós devemos ofertar ao Senhor e dizimar com alegria no nosso coração, porque Ele nos deu este privilégio de podermos ofertar na sua casa e dizimar na sua casa. E por causa da nossa fidelidade, Ele nos honra. E Ele vai mudar as circunstâncias, Ele vai nos abençoar de uma forma sobrenatural. Não porque estamos fazendo por obrigação, mas porque estamos fazendo por amor. Nós estamos nos alegrando em poder ofertar na casa do Senhor, confiantes que a nossa oferta vai ajudar uma família carente, que a nossa oferta vai servir para ajudar a pagar a energia da nossa igreja, e vai continuar proporcionando nós termos um ambiente climatizado. Então nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar porque Ele nos dá essa oportunidade. E Ele não nos pede tudo. O que Deus pede por completo nosso é o nosso coração, é a nossa vida. Mas as nossas finanças Ele não pede tudo. É uma pequena parte. Então eu não sei como é o seu coração para ofertar na casa do Senhor, para entregar o seu dízimo. Mas quando você fizer, faça com alegria, faça com amor. Entenda que você está tendo a oportunidade de servir o Deus que te criou e criou todas as coisas. Amém? Então nesse momento, levante a sua oferta, levante o seu dízimo, você que trouxe, você que está assim. E inclusive você também que não pode ofertar nessa noite, levanta as suas mãos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando os teus servos, as tuas servas. Pai, onde houver a necessidade, ó Deus, que o Senhor esteja suprindo as necessidades, ó Deus, visitando os celeiros de cada um dos meus irmãos, que o Senhor esteja trabalhando, Pai, na vida financeira dos meus irmãos, ó Deus, e que eles possam passar a viver um milagre na tua presença, ó Deus, que eles possam poder olhar para a parte da finança e falar: talvez esse mês eu não consiga quitar todas as minhas obrigações e responsabilidades, que eles possam ser surpreendidos por ti, Senhor. Eu te peço, Pai, que a tua igreja seja abençoada financeiramente. Eu profetizo, Pai, prosperidade espiritual, mas eu também profetizo prosperidade material sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, retribuir 100 por 1 o que os teus servos têm feito na tua casa, Pai. Muitas vezes nós não fazemos com os valores financeiros, mas nós fazemos com ações. E eu peço a Deus que quando os teus filhos estiverem em ações na tua presença, direcionados à tua obra, Pai, que eles também venham ser retribuídos e abençoados. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você está com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor e dizimar.
eles. A vista está fominha hoje, né? Nós atrasamos o culto. Faltaram alguns soldados que eu não costumo ser fominha, mas hoje acabei sendo, né? Comeu tudo. Bom que você está aqui conosco, mais uma vez nesse domingo. Deixa que estamos nos orelhos, nos domingos. Deus abençoe, Ivan, pela sua presença aqui. Você possa ser mais vezes conosco, né? Esse é o nosso desejo. E, de verdade, depois da sua passagem ali pela tesouraria, as coisas eram difíceis. Estamos esperando. Estamos te esperando. Alguém nos visita pela primeira vez hoje aqui? Você nos visitantes ou não? Não é? Mas eu fico feliz, Fernando, sua esposa, Deus abençoe você. Isabel, também. Pronto. Obrigado. É bom estarmos compartilhando a palavra de Deus. O pastor fez uma pergunta hoje. Às vezes eu penso assim, eu gostaria tanto de. Eu acho que às vezes nós temos que estar com uma caneta na mão, porque Deus fala conosco, nós precisamos registrar alguma coisa. E a pastora passou ali pela passagem dos 10 espias. E ela começou a ler no verso 26. E aí eu voltei um pouquinho mais para trás para dar uma olhada naquela passagem que é muito conhecida. E eu li no verso 17 que fala assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi aqui para a banda do sul e subi a montanha. Vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte, fraco, se é pouco, muito. Qual a terra que se habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habitam, em arraiais, em fortaleza. Também qual é a terra que se grossa o mar, se nela há árvores ou não há árvores, esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Deus tinha todo um povo junto dele ali, de Moisés, uma nação toda junto de Moisés. E Deus pede para Moisés enviar alguns espias. E 10 espias foram olhar a terra. E olha que coisa interessante, igreja, que Deus falou no meu coração. Não foi toda a nação que foi espiar a terra. Foram 10 homens, não. E esses homens tinham a responsabilidade de mostrar para o povo de Israel o que havia lá, o que eles tinham presenciado lá. 2 vieram um relatório de fé. Josué e Caleb veio dizendo o que havia de bom na terra. Mas os outros, os demais, eles vieram com um relatório de incredulidade. Eles haviam visto a terra, mas vieram com um relatório de incredulidade. Às vezes é difícil da gente pensar nisso, mas nem todos têm, dentro do corpo de Cristo, nem todos têm o privilégio, às vezes, de espiar a terra, de espiar essa terra contínua. Algumas pessoas. Não sei por que motivo. Mas outras pessoas têm mais facilidade, têm mais intimidade, como a profeta estava falando aqui hoje, na oração, intimidade com Deus. E essas pessoas que têm essa intimidade com Deus, essas pessoas que têm essa unidade, esse privilégio de espiar a terra prometida, de sentir no coração aquilo que Deus tem preparado, de poder enxergar com os olhos da fé a volta de Cristo. Essas pessoas têm a responsabilidade de traçar, descrever um relatório de fé para a igreja.
Então, se você é um desses que tem sentido no teu coração aquilo que Deus tem preparado para a igreja, não feche a tua boca. Abre a tua boca para os teus irmãos, fale daquilo que Deus tem preparado, passe o relatório para ele, porque de outra forma tem pessoas que passam um relatório de incredulidade, de que não tem fé, de que não tem temor, de que não tem esforço. Amém? Amém. Peço a Deus que esteja assim renovando a nossa fé. Peço a Deus que esteja abrindo os nossos olhos espirituais, que nós possamos sentir prazer em falar da tua palavra, que nós possamos ser como Josué e Caleb, trazer um relatório de fé para ele. Já. E é muito interessante também que nessa mesma passagem, quando a gente começa a ler, vai falar de um povo que habitava naquela terra. Sabe quem habitava naquela terra? Os heveus, jebuseus, heteus, tudo terminado em eu. Fala do nosso egoísmo, da nossa ambição, das nossas vontades que habitava lá naquela terra. E nós precisamos expulsar o egoísmo, os eus, e dar lugar para o homem interior, para o homem espiritual que há em nós. Sabia que há um homem espiritual em você? Há um homem interior dentro de você que anela, que deseja a presença de Deus, pois que esse homem possa mesmo pôr para fora, como disse o Senhor a Moisés: põe para fora os heveus, heteus, jebuseus. Amém? Amém. Eli? Cadê o Eli? E as crianças, pode vir também. Bem, Deus nos abençoe hoje com a palavra. Amém. Então vamos orar, né, por essas crianças. Amém. Deus venha visitar o coração delas. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, te apresentamos, Senhor, teus pequeninos, Senhor, em tuas mãos. Senhor, visita o coração deles desde esta hora, Senhor. Deus, visita as professoras, visita, Senhor. Deus, faça o teu mover na vida de cada um, Senhor. Acampa teus anjos e arcanjos sobre a vida de cada um deles, Pai. Direciona, Senhor, teu Espírito Santo, Pai, ali, Senhor, na salinha. Derrama a tua glória, Senhor. Que hoje apenas não possa ser só mais uma aulinha, Senhor, mas que o Espírito Santo venha alcançar o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento elas em tuas mãos, Senhor. Usa cada um conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vai nos abençoar a palavra de Deus. E a minha expectativa de que o Espírito vai falar ao meu coração é muito grande. Espero que a sua também seja. Com expectativa que Deus fale com você nessa noite através da palavra. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé. Estenda aqui as suas mãos. Direção ao Pai. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui, Senhor, o teu servo, teu instrumento, Senhor, teu vaso que vem nos alimentar, teu canal, por onde o teu Espírito vai falar aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor esteja usando ele, tocando os lábios dele, assim como lá em Isaías capítulo 6,
Nos é narrado, Senhor, no momento que um anjo, um mantenaz, tira uma brasa do altar e toca os lábios daquele profeta, Senhor. E os olhos deles são abertos, Pai. Nós te pedimos, toque hoje os lábios do Eli, Senhor, de maneira que ele possa transmitir a nós, Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Quanto a nós, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de abrir os nossos corações, liberdade, Senhor, de tocar nas nossas fés, Senhor, e que o nosso entendimento, Senhor, não se limite àquilo que for falado, mas que ele possa ultrapassar, transcender, Senhor, os limites da letra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa formar uma mensagem no coração de cada homem e mulher que estará ligado agora, Senhor, nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Que essas palavras sejam mais uma porção de água que vem limpar o nosso coração, mais uma porção de água que vem para transformar toda a impureza do nosso coração, Senhor. Obrigado pela vida dele que está aqui, e obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente, para ouvir e compreender da Tua palavra. Amém. Amém? Pode sentar. Abre sua Bíblia em Mateus 5, versículo 9. Faz alguns dias que eu não falo, então eu quero deixar alguns recados. Dia 8, 9 e 10 de junho vai ter o resgate da alma com o Célio, o Rei, com o Tiagão. Se você quiser participar, homens, ou alguém que queira participar, homens, só para homens, fala comigo, já abriu as inscrições, a gente vai participar. Eu vou estar lá os 3 dias tocando, vou estar lá os 3 dias ministrando. E no dia 11 o pastor Célio vai estar aqui. Mas se você conhece alguém que queira ir lá, no encontro com Deus diferente, essa é a oportunidade, amém? Dia 20 de maio, nós vamos ter nosso segundo workshop de louvor e adoração com a pastora Crisla. Ela é a pastora da Nova Chance do Ministério de Dança. Se você nunca viu o Ministério de Dança top, é o da Nova Chance. E ela vai estar aqui nos abençoando. A gente teve o primeiro com o Kenneth da Betel. Eu não posso nem falar lá do Kenneth porque eu sou fã do cara, mas você vai ser impactado como a dança pode mudar a sua vida. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ver ela dançando, eu fico encabulado como Deus pode usar diversas formas para adorar a Ele. Amém? Mateus 5, versículo 9, vai falar assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando fores injuriados e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Abre em Romanos 8. Romanos 8. Versículo 19. Porque ardente é a expectação da criatura, à espera da manifestação dos filhos de Deus. Amém? Existe uma frase em latim que fala: se você quer paz, se prepare para a guerra. Se você quer paz, se prepare para a guerra. E essa noite eu quero te chamar para a guerra e ser um pacificador. Às vezes parece, né, contraditório. Se você quer uma paz, você precisa guerrear.
Se você quer ser pacificador, você vai ter que guerrear. Você vai ter que entrar em confronto. Sabe por quê? Porque quando Jesus vai falar, ele vai falar que tem uma paz diferente do mundo. Quando Jesus vai falar, ele vai falar que a paz dele excede todo o entendimento. Às vezes a gente busca e a gente pensa em paz conforme o mundo. E aí a gente se decepciona. Porque a paz que Deus te chama não é a mesma paz do mundo. Pensa em o que é paz. A paz é tranquilidade, ausência de conflito e serenidade. E se você olhar para o mundo, você vai ver que toda paz que é carregada pelo mundo é baseada em coisas. Mentira? Ou em pessoas. Eu estou em paz quando eu tenho dinheiro. A minha casa está tranquila quando eu tenho um carro. Eu estou em paz quando é eu que estou no poder. Eu estou em paz quando a minha relação amorosa está tudo tranquila. Quando meu namorado me ama, quando eu tenho um namorado. E é esse a base de toda a paz do mundo. E quantas vezes a gente vê os governos, quando a gente vê os grandes escalões, os presidentes procurando uma paz através de coisas. Ou você acha que um país invade o outro por busca de paz? Para fazer de bonzinho, gasta milhões para, não, eu vou trazer a paz para você. Essa é a paz do mundo. E dos temas que eu falei sobre humildade, misericórdia e pacificação, que é esse. Eu acho que pacificador foi o mais difícil de todos. E eu comecei a escrever e eu estou desde terça-feira pensando sobre esse assunto. E aí eu coloco um versículo e aí eu vou pensando, eu vou deixando. E é um tema que é pouco pensado nas igrejas. Às vezes a gente não pensa nesse tipo de paz. A paz que a gente fala tanto para as pessoas. Paz do Senhor, Shalom, paz, irmão. A gente fala muito sobre a paz de Deus, não é? Mas a gente faz muito pouco. A gente confia muito mais nas coisas, nas pessoas, no que eu tenho, o que eu posso fazer, do que na paz do Senhor. E aí eu pensando sobre isso, lembrei uma história dos discípulos no barco. E eles estavam lá no barco. E estava tudo na paz. Porque eles estavam atravessando, estava tudo tranquilo. Até que o mar mudou. E aí a paz deles estava naquele barco, naquela coisa. E aí eles começaram a se desesperar. Porque de uma hora para outra, a paz que eles tinham não existia mais. Não existe, sabe? No mundo não existe nenhum tipo de instabilidade de paz. Seu namoro não está blindado. O seu emprego não está blindado. A sua conta não está blindada. Seu carro não está blindado. Não existe nenhum tipo de estabilidade na paz do mundo. A paz do mundo, ela é sempre material. A paz do mundo sempre é descartável. Porque hoje você está com a paz que seu celular é um novo, um iPhone 19, e aí amanhã lança o 20 e você já não serve mais aquele. E aí você começa a perder sua paz porque você não tem o que você acha que você merece. Sua paz muitas das vezes é tirada porque lá no seu serviço você acha que você não tem o que você merece. E aí a paz do mundo começa a nos contagiar. E
E o desespero começa a entrar no nosso coração, porque nós começamos a comparar a paz de Deus com a paz do mundo. E aí, quando as coisas não dão certo, a gente desespera e fala: meu Deus, eu estou tão preocupado, eu estou tão ansioso, eu estou tão assim, estou tão assado, eu estou triste, porque estou sem dinheiro. E aí a gente para de ter o referencial em Deus, a paz de Deus, para ter a referencial na paz do mundo. Diferente da paz do mundo, a paz de Deus, ela é dependente de Cristo. A paz de Deus é uma relação íntima com o Espírito Santo. A paz de Deus é uma relação íntima com o Espírito Santo. Se você olhar lá em Gálatas 5, um dos frutos do Espírito é a paz. A paz de Deus está ligada quando você tem uma atmosfera de intimidade com Deus. Qual é a sua relação íntima com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é simbolizado pela pomba, não é? Já, eu não sei aqui em Paulo se tem algum lugar se tem muita pomba. Tem? Eu pensei e não lembrei. Ah, pronto. Mas aqui em cima da igreja não dá para fazer. Eu tenho uma memória muito de Brasília. Lá em Brasília, lá perto lá do lado da Justiça, tem muita pomba. Muita. É o dia todo tem um monte de pomba. Você já tentou pegar uma pomba? Você já tentou atropelar uma pomba? Sim. Já? Você dirigindo e tem uma pomba lá, você não vai atropelar aquela pomba? Já tentou? Já conseguiu? Alguém já conseguiu pegar assim? Você não consegue pegar uma pomba. Porque com a pomba você chega de sopetão, ela foge. Com a pomba você chega e você vai jogando milho, você vai devagarinho, você vai criando uma atmosfera para que você possa se relacionar com ela. E é isso que a gente precisa aprender, a se relacionar com o Espírito Santo, para que os frutos do Espírito que o Espírito Santo nos traz, a gente possa aflorar na nossa vida. Não adianta você achar que é no desespero, não adianta achar que Deus vai te ouvir quando você está naquela desespero, naquela necessidade, se você não tem uma atmosfera de adoração a Deus, se você não tem uma intimidade com Deus, se você não tem uma oração e adoração com Deus. Não adianta você achar que na hora que a sua paz se perder, Ele vai te ouvir. Se você não estuda a palavra de Deus, você não vai entender como chegar ao Espírito Santo. Se você não ouve a voz de Deus através da palavra, você nunca vai entender como é obedecer ao Espírito Santo. Se você não tem comunhão com seus irmãos, você nunca vai conhecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é relacionado. Ele se relaciona. Quando Jesus foi, ele falou: ó, vai vir, que vai ser seu ajudador, que vai estar junto com você, conselheiro, que vai estar colado contigo. E a reunião dos santos, que é a igreja, é uma parte dessa comunhão. Se você não ora, se você não estuda a palavra, se você não obedece, você nunca vai ter o Espírito Santo na sua vida. Você pega a história de Daniel, que é preso, jogado na cova dos leões. Ele preferiu a morte. Nada garantia para ele que Deus ia fechar a boca do leão. Sim ou não? Ele ia ser jogado lá. Mas ele abriu mão da sua própria vida para ter intimidade com Deus. Ele abriu mão da sua própria vida para se relacionar, não com o rei, que era amigo dele, mas para se relacionar com Deus. Se você pegar a história de Jó, a história vai contar
que todas as vezes os filhos de Jó era muito rico, os filhos de Jó faziam festas e estava lá junto, fazia, passava a noite, festejava e estava tudo bem. No outro dia de manhã, Jó chamava seus filhos e fazia um sacrifício a Deus e pedia perdão que talvez algum dos filhos dele tivesse pecado contra Deus. Isso é intimidade com Deus. Ele não perguntou para o filho: o que você fez de errado? Ele chegou: Deus, se eles tiverem feito qualquer coisa de errado, eu já estou fazendo um sacrifício, o Senhor perdoa, porque eles são meio bocó mesmo. Isso é intimidade com Deus. Paulo e Silas foram presos, e mesmo presos, eles cantavam hinos a Deus, eles tinham intimidade com Deus. Eles não estavam preocupados com onde eles estavam, mas quem estava com ele. A paz de Deus é independente da situação. Independente se você está na cova dos leões, se você está passando necessidade como Jó, ou se você está preso como Silas. Não importa a situação, não importa quanto você tem no banco, importa a intimidade com Deus. Essa é a paz de Deus. E quando eu falo assim para você que se você quer paz, se prepara para a guerra, porque a paz, diferente do que a gente acha, ela não é passiva, sabe? Ela não é morna. A paz é contra a injustiça. Quando você vê algo injusto com alguém como um pacificador, você precisa manifestar a glória de Deus. A paz de Deus não é acomodada. Porque é fácil, quando as coisas estão bem, eu sentar na minha casa e ver as coisas ruins acontecendo, os problemas acontecendo, e eu me isolar. A pacificação de Deus não é acomodada. Ela espera que a gente reaja. Ela não é conformada com o mundo. Ela vai dizer que a gente não pode se conformar com o mundo, mas a gente precisa mudar através da renovação da nossa mente, com a nossa paz contra a paz do mundo, com os nossos pensamentos em Cristo contra o que o mundo tem pregado. Por isso que eu queria que você abrisse aí em João 2. Eu escrevi tanta referência, mas essa eu vou ter que falar. João 2. Eu vou te contar a história antes, para você entender o que é a paz do mundo contra a paz de Deus. Havia um tempo que os caras estavam vendendo, ganhando dinheiro, estava tudo certo, todo mundo em paz. Mas Jesus foi lá e acabou com a paz. Olha, estava todo mundo em paz e Jesus acabou com a paz. João 2:12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os campeadores de assentos. E tendo feito um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse: os que vendiam pombos, tira daqui este, que não façais da casa de meu pai casa de vendas. Ouve a história. Deus tinha falado para o povo que eles precisavam sacrificar pelo menos uma vez no ano, e eles precisavam cuidar daquele animal. E pensa que eles tinham que ir até Jerusalém, e eles tinham que levar esse boi, esse animal, esse pombo, esse cordeiro. Imagina você viajar para a Páscoa carregando um animal que você cuidou para sacrificar lá
altar. Devia ser um trabalho danado, né? Se você morasse longe, quanto mais longe, mais trabalhoso seria. O que os caras começaram a pensar? Mano, nós começamos a vender aqui os caras compram e ninguém tem trabalho mais. Estava tudo na paz. Sim ou não? Todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo bem, todo mundo certo, todo mundo tranquilo. E aí Jesus chega lá e olha, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que Deus falou para vocês. Como é que vocês estão fazendo errado? Deus acaba com a paz do mundo. Vai trazer a paz do reino de Deus. Vai trazer, restaurar o que foi chamado por Deus. Muitas das vezes nós somos diferentes de Jesus. Nós saímos de fora de combate contra o mundo. Nós olhamos ao errado e ao invés de denunciar o pecado e plantar o reino de Deus, de falar a verdade de Cristo, nós acomodamos, covardamos, somos fracos. E aí, quanto mais nós se calamos, mais o império do reino de Satanás impera. Quanto mais eu fico calado com a verdade de Deus, mais o pecado é implantado no reino do mundo e menos o reino dos céus. Por isso que a gente precisa se posicionar, e por isso que quando eu falei isso aqui foi a palavra mais difícil, porque quando a gente fala de pacificador, a gente acha que é aquele cara que vai chegar, vem cá, vamos trocar uma ideia. Na verdade, a gente precisa se colocar. A gente precisa se colocar como o reino de Deus na terra. Porque senão, daqui a pouco, o DNA de Cristo que está no meu coração começa a se apagar. E a minha natureza de Adão volta a aparecer. O sacrifício de Jesus na cruz começa a não ter mais valor. E o erro de Adão começa a imperar no meu coração. Existem várias formas que o mundo tem uma paz diferente do nosso. Dinheiro. Não tem problema nenhum você ter dinheiro. Não tem problema nenhum você ter um carro da hora. A palavra vai falar lá em Timóteo 6,10 que o problema é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna o mais importante da minha vida. E aí eu não faço mais nada. Eu não vou para a igreja, eu não me preocupo com minhas coisas, eu não me preocupo com minha família, eu não quero saber se meu filho está bem na escola, eu não quero saber da minha esposa, eu quero saber de ganhar dinheiro. E aí amanhã eu largo minha família, daqui a pouco eu largo a minha igreja, daqui a pouco eu largo tudo que eu tinha e começo a colocar o amor ao dinheiro. Isso é a paz que o mundo traz. Que o dinheiro é uma âncora para nossas vidas. Isso não é o que Deus fala. Não é o que Deus fala. Não é a paz de Deus. Imoralidade sexual. Posso ficar com quem eu quiser, posso fazer o que eu quiser, posso com o outro. Não foi isso que Deus falou pra gente. Cara, escolhe uma, casa com uma. E vai. É difícil mesmo. Todo dia é difícil. Porque é fácil, né? Deu errado lá, todo mundo. Deu errado lá. Como é que você vai criar um legado? Olhando para a paz que o mundo fala, que está tudo bem. Com as músicas falando que faz, senta, faz, dança. E está tudo bem. É a paz do mundo, meu irmão. É isso, passa todo dia na televisão e você assiste, vê, e está tudo bem, está tudo na paz. Só que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Poder. A paz do mundo é quanto mais você é poderoso, quanto mais você pode, quanto mais você manda, mais paz você tem. Mentira. Ela vai dizer que a gente precisa
ajudar e ser o menor de todos. Não é isso que a palavra vai falar? E a gente está correndo atrás de poder todos os dias. Corrupção. Vou tirar, ganhar 50 reais ali, 200 reais ali do outro. E está tudo bem, porque é normal. É assim que o mundo gira. Mentira. Quantas pessoas se perdem por causa de 100 reais? Perde a sua credibilidade porque vendeu passe que não era para vender. Acaba sendo mal falado como cristão na empresa de trabalho por causa de vale-refeição. Por favor, essa não é a paz de Deus. Essa é a paz do mundo, que troca os valores. E a gente tem aceitado todos os dias. Abre sua Bíblia em Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus, através do seu sangue, através do sacrifício na cruz, nos religou a paz. E todos os dias a gente joga fora esse sacrifício. E todos os dias nós trocamos a paz de Deus pela paz do mundo. Eu sempre falo isso, e algo que dói no meu coração muitas vezes é que nós, como cristãos, não valorizamos o sacrifício de Jesus na cruz. A gente olha e acha bonito e a gente fala isso, mas a gente não entende o que foi Deus sair da sua graça e habitar entre nós. A gente não entende, muitas das vezes, como foi Deus olhar para nós, imperfeitos, incapazes, e se reconciliar conosco. A gente não entende. E aí a gente troca a eternidade de Deus pela superficialidade do mundo. A gente troca a paz de Deus pela paz do mundo. Todos os dias. Como é triste uma geração que troca valores tão importantes, que é o reino dos céus, por coisas tão poucas, tão supérfluas. E a palavra vai dizer que ele veio religar. E o versículo de bem-aventurados os pacificadores, porque são filhos de Deus. Nós, como filhos de Deus, fomos chamados para religar a paz do céu com a paz do mundo. Nós fomos chamados para trazer a paz de Deus para as pessoas, para pacificar o mundo perdido, para transbordar a paz de Deus, para que as pessoas olhem para nós e consigam olhar uma paz que excede o entendimento. Para que as pessoas possam olhar para nós e falar: cara, eu quero isso aí que você tem, porque você é diferente. É isso que é pacificador. É transformar o mundo. E não ser um panaca que aceita qualquer coisa, que fica: vem cá. A gente precisa derrubar as portas do inferno através do Espírito Santo que está em nós. Nós precisamos realmente entender. A gente precisa realmente entender o que a gente tem estudado, sabe? Muitas das vezes a gente estuda aqui no domingo, ouve a palavra aqui no domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, já. E nada se aproveitou, sabe? Eu vi, porque toda vez que a gente grava, todos os cultos, eu ouço o culto novamente. E eu anoto. E aí, às vezes, alguém que vê lá o post lá no Instagram, eu ouço e assisto o culto 3 vezes, 4 vezes. Para aquilo ali ficar
na minha cabeça. O pastor falou assim: ó, vai ter a palavra. Cara, é a semana inteira eu pensando nessa palavra. Para que aquilo não seja algo que eu fale para você, mas aquilo que seja algo que eu vivo no meu coração. Amém. Quer dizer que eu vou fazer tudo? Às vezes não. Mas eu tento colocar em prática o evangelho que Deus tem colocado na minha vida. É isso que nós precisamos aprender. A fazer algo diferente para Deus. A viver uma passividade mais na igreja, mas ser ativos no reino dos céus. Para que o reino seja estabelecido através de nós. Porque é muito bonito a gente ver o avivamento lá nos Estados Unidos. É muito bonito a gente ver o avivamento na igreja do Zé. É muito bonito. É muito fácil, na verdade. Eu olhar e falar: ah, minha igreja está assim, eu vou para outra. Ao invés da gente manifestar a glória de Deus onde a gente está. Ao invés da gente fazer com que o reino do céu venha através de mim. Ao invés de eu ficar olhando para o outro e falar: ah, lá como ele faz e eu não faço. O Espírito Santo de Deus é o mesmo sempre. É o mesmo que está em mim, está em você, está em qualquer pessoa que está em Paulo, em Silas, em Pedro. O que falta é nós manifestarmos a glória de Deus. E último ponto, Filipenses 4, 7. Paulo 6. Paulo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação e graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A paz de Deus está disponível para nós o tempo todo. E a paz, eu quero, como eu sempre deixo, eu trouxe alguns tópicos para a gente tentar trazer mais essa paz de Deus, para que a gente possa realmente ser pacificador, para que a gente possa mesmo enfrentar Satanás, para que a gente possa verdadeiramente enfrentar o pecado, não do outro, mas o nosso. O primeiro ponto é que a nossa guerra, a nossa luta nunca é contra alguém. Como em Efésios 6, nunca é contra a carne e sangue. Não é contra meu irmão, sabe? Não é ele que está fazendo algo errado. Nossa luta é espiritual. Nossa guerra é espiritual. A gente adverte para que o crescimento seja mútuo dentro da igreja. A gente adverte, não é para dizer que o outro está em pecado, mas que juntos, de glória em glória, a gente possa crescer. Porque é muito fácil eu virar para o erro de alguém e falar: você está errado. Isso não ajuda ninguém em nada, e não pacifica em nada. Mas se você falar: irmão, nós estamos aqui em corpo de Cristo, vamos orar, vamos estar juntos, vamos crescer em união, vamos crescer em Cristo Jesus, para que o seu crescimento seja um crescimento do corpo de Cristo. É isso que a gente precisa aprender. Muitas das vezes a gente leva as coisas para o nosso lado pessoal, né? Alguém fala algo para mim e eu falo: a mãe poderosa falou um negócio para mim e eu não gostei. Às vezes ela fala com amor. É você que não está com o coração aberto para receber. Às vezes quando você recebe uma palavra, não é que alguém está sendo ignorante com você, é você que não quer ouvir a voz de Deus através daquela pessoa. Ser um pacificador é entender e ouvir com humildade a voz de Deus. Porque é muito bom quando você dá a palavra, né? Quando você chega e fala: você. Mas quando você recebe,
Você tem que aprender que o corpo de Cristo sofre quando você sofre. E o corpo de Cristo se alegra quando você se alegra. Segundo ponto é a oração. Um dia, não sei quem falou, eu queria orar bonito igual o pastor Evaldo. Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua verdade, sabe? Deus não tem uma rádio no céu ou um top 10 de oração. Ele ouve o seu coração. Ele não está preocupado se o louvor aqui foi o melhor do universo, porque tem o Michael Jackson para cantar para ele. Ele tem o Elvis Presley, se ele quiser. Quem ele quiser, ele canta para ele. Ele quer saber se o que você falou e o que você cantou é verdadeiramente o que você vive no seu coração. E a mesma coisa na oração. Ora do jeito que você quiser. O Espírito Santo vai levar para Deus da melhor forma possível. Terceiro ponto, ler a Bíblia. A gente tem 1 milhão de Bíblias, 1 milhão de celular. A gente tem versículo do dia. A gente tem tanto de coisa. Mas a gente faz um monte de coisa no nosso dia. E muitas das vezes a gente não tira 10 minutos para meditar na palavra de Deus, entender a palavra de Deus, colocar em prática no nosso coração. Em quarto lugar, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. É imprescindível. É imprescindível. Se você quer ter uma relação com o Espírito Santo, ter uma relação com seus irmãos. É impossível você dizer que ama a Deus que você não vê. E odeia o irmão que você vê todo domingo, ou quarta, ou quinta, sei lá o que você vê. Como é que você fala que ama a Deus que você não vê e não ama o irmão que você vê todo domingo? Você não tem uma comunhão com seus irmãos. Como? Nem que seja pelo WhatsApp, nem que seja, sei lá. Como? E não é só o irmão aqui não, o irmão que trabalha na tua empresa, o irmão lá que da tua rua. Será que você é aquele crente antipático da rua que todo mundo fala que você é o crente enjoado? Não tem? Fala a verdade, sempre tem na rua. Nossa, toda vez que os meninos batem a bola no portão dele, ele sai aí xingando todo mundo. Tem! Quem você é? Como os irmãos de outros lugares, de outras igrejas olham para você. Será que eles olham e falam, cara, aquele irmão ali é da hora, eu gosto de trocar uma ideia com ele, eu sinto uma paz, eu gosto de trocar uma palavra com ele, toda vez que a gente tem uma reunião ele ora para a gente. Ou você é aquele cara, não manda aquele cara, nossa, meu Deus do céu, um homem antipático. Comunhão com os irmãos da sua igreja, os irmãos da sua rua, os irmãos da sua empresa, da sua família. Irmão, cara. Se a gente é do mesmo pai, a gente é irmão. E o último ponto, confiar em Deus. Confiar que o Espírito Santo que Ele deixou no nosso coração, Ele vai agir. Amém. Confiar na paz que Deus tem nos dado, sabe? Confiar que o Espírito Santo nos leva no lugar certo. E que, independente que o mundo tenha falado que a paz é assim ossado, que pode ou não pode, nunca troque a verdade de Deus pela verdade de Deus. Porque isso aqui é passageiro. É passageiro. Quanto tempo que você vai viver? 80, 90, 100 anos? Será que vale a eternidade? Será que a corrupção vale? Será que a paz do mundo vale? Será que o sexo fora do casamento vale? Será que a paz que excede todo entendimento não é melhor?
Será que confiar que Deus tem o melhor para você não é o melhor? Então, um filósofo histórico, Marco Aurélio, vai falar que nós todos somos contemporâneos. E nós temos esse momento para viver. A gente tem esse momento. Independente da sua idade, independente de quem é o mais velho, quem é o mais novo, a gente tem esse momento para viver. Não existe o amanhã, não existe o ontem, existe esse momento. É nesse momento que a gente escolhe a decisão da nossa eternidade. Se nós vamos ser filhos de Deus, se nós vamos morar no céu, se nós vamos chegar no céu e Deus olhar para nós e falar: cara, você se parece com Deus. É agora. É o sim que eu falo, ou não que eu falo. É a guerra que eu travo, é a oração que eu faço, é a leitura diária que eu faço, que vai mostrar se eu sou ou não um pacificador, se eu sou ou não alguém que tem o Espírito Santo de Deus, se eu tenho trazido os frutos do Espírito no meu coração. É agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. O que passou, passou. Você pode mudar o seu futuro hoje. Você pode mostrar para o mundo hoje quem você é. Se você é um pacificador de Cristo. Hoje, quando você mandar uma mensagem, quando você falar com alguém, quando as pessoas olharem para você, elas possam ver Cristo através de você. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar. Não é fácil. Nós estamos na penúltima bem-aventurança. Penúltima. Domingo que vem é a última. Se você olhar, provavelmente você não mudou nada. Nem eu. Porque não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Ora, a palavra de Deus vai falar que tudo que nós pedimos para Deus e o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus, vai acontecer. O que você tem pedido a Deus? Carro? Será que está alinhado com Deus? Será que você tem pedido ser o mais humilde? Opa, está lá na bem-aventurança. Está alinhado. Misericordioso? Está alinhado. Pacífico? Está alinhado. Você só vai saber o que está alinhado no coração de Deus se você ler a palavra de Deus. Se você não lê, meu irmão, você nem sabe o que você está perdendo, o que você está ganhando. Coloca a decisão na sua vida, sabe? Coloca a decisão na sua vida. Para de viver uma vida igual a de todo mundo. Para! Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem algo melhor para cada um de nós, quando nós quisermos. Quando eu e você olharmos para a Bíblia e começar a olhar o que Deus tem para nós como promessa. É isso que Deus tem para você. Eu queria que o pessoal pudesse tocar para a gente orar. Mas que você pese na sua vida. Qual é a paz que tem reinado sobre você? É a paz do mundo? Se é a paz de Deus? Quanto você tem colocado o Espírito Santo no seu coração? Porque a paz de Cristo é através de Jesus. É através de Deus. É através do sacrifício de Jesus na cruz. Você pode ficar de pé para a gente louvar?
E essa palavra de hoje ela veio para purificar o nosso coração. Mais um pouco. E eu queria só falar, como eu falei assim aqui, a minha oração é para que o Espírito Santo construa em você uma mensagem. Foi muito bom tudo isso que ele falou. Mas eu queria também trazer mais um aspecto dos pacificadores. Uma é essa que ele falou, que as pessoas lá no mundo têm falta de paz porque não tem coisas. Então, na verdade, a falta de paz dele é porque não tem Cristo. E a Bíblia fala que nós temos que ser fiel dispenseiros de Cristo. Já ouviu falar do agente multiplicador? O agente multiplicador é aquele que vai multiplicar o conhecimento, vai multiplicar aquilo que tem. Né? É como os espias, né? Foi lá olhar a terra, viram coisa boa, e eles tinham que trazer um relatório. Ser pacificador é isso também. É você ter Cristo, que é a paz, e entregar para as pessoas. Então você está sendo um dispenseiro, está distribuindo, entregando o Rei da Paz, que é Cristo Jesus, na vida das pessoas. Mas eu queria também falar de mais um aspecto da pacificação. Lá no mundo, algumas vezes homens e mulheres são chamados de pamonha. Pamonha. Aquela pessoa é um pamonha. Quando o chefe vem confrontar, quando muitas vezes é confrontado dentro do lar, e ele se cala. E o calar é paz, rei no ambiente. Para as pessoas do mundo, pode ser uma mãe. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, o se calar, o se conter, também é uma forma de pacificar. Nós podemos pacificar situações não se impondo orgulhosamente para ser dono de uma razão que não te acrescenta nada. Então, esse Espírito de Deus que está no nosso coração é um Espírito pacificador, que nos leva a distribuir, a multiplicar a paz de Cristo que está em nós, mas também é o Espírito da paz, que não se ensoberbece, que não se coloca em uma situação de conflito, simplesmente por ter razão. Que o Espírito de Deus possa inundar os nossos corações, que nós possamos compreender a verdadeira face da pacificação, e sejamos todos nós, igreja do Senhor, pacificadores de um mundo carente, de um mundo empobrecido da paz, a paz de Cristo. Amém? Amém. Levante suas mãos ao céu. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Porque ainda, aonde nós que estamos aqui, Senhor, é o teu corpo reunido, Pai. É a tua igreja